Bom, muito contente de fazer parte agora desse grande clube que é o querido Richmond. É, é muito, é muito desafiador a, a proposta que nós temos aqui, que é não terminar em último, e espero poder integrar bem a equipe. Como vocês sabem, eu não sou um jogador, né? Eu tô mais pro agitador ali, o cara que agita o vestiário, né? E, bom, é aquele negócio, né? A partir de agora eu sou conhecido como figura de três. Wellington, Diadema Independente. Figurante 3. Vimos no vídeo que sua chegada no Richmond teve um impacto. Todos estão falando do Zava, mas quem fez a diferença no time de fato foi você. Como você está sentindo o clima no vestiário? Está sentindo que já começou a fazer efeito? Seu agitamento ali? Muita gente criticou, né? Muita gente criticou o fato de, pô, você não joga bola, tá acima do peso. Pô, todo mundo criticou assim, mas isso aqui, ó, isso aqui é Richmond. Isso aqui nunca vai terminar em último, nunca vai terminar em último. E se você e os outros repórteres aí que estão nos assistindo quiser saber como é que foi, né, essa alavancada que a gente deu, vou mostrar um pouquinho dos bastidores aí agora para vocês. Vamos lá, irmão, vamos lá. Isso aqui é Richmond. Bom, como começar? Vamos começar essa análise semanal com, como que eu posso dizer? Com uma coisa chocante, né, Well? Com uma coisa chocante. Vou colocar aí na tela pra gente dar uma olhada, que é o fato do Colin ser homossexual. E eu falo que é chocante não pelo fato dele ser homossexual, mas pelo fato de Ted Lasso estar querendo abordar isso. Cara, eu achei sensacional. E como você falou, é importante Ted Lasso abordar isso. Porque é uma questão, né, no meio futebolístico. Já teve jogadores que assumiram recentemente, mas isso de fato é algo novo, é algo pouco abordado. E a questão do Colin, a gente já viu outros personagens ganhar destaque, e sempre ele foi um personagem carismático com as falas, só que a gente queria saber mais sobre o Colin. E saber dessa nova camada dele eu acho interessantíssimo. E vai aprofundar, né? Pelo que a gente viu no episódio, vai ter mais desdobramentos. É isso. Eu separei as coisas aqui, elas basicamente por situações, tá? Eu não vou fazer uma linha cronológica com base nisso. Eu queria começar perguntando para você o impacto que isso pode ter no elenco como duas situações, positivas e negativas, né? Se a gente avaliar um pouco a situação do Colin, a gente vai ver que nós temos o Trent Green no final do episódio. Deixa eu colocar aqui pra gente a ilustra certinho, que o Trent Green vê ele e o amigo, né, se beijando. E aí eu já tô pulando, como eu falei, né, não vou levar nada cronológico, eu já tô pulando porque é um arco, né, é um arco especificamente. Nós temos o Trent vendo eles dois se beijando, e aí nós temos um problema na série, né, que eu acredito que eles queiram tratar, que nos faz pensar, será que o Trent vai ser o cara que vai vazar essa informação? Ou você sente que ele já é parte daquele grupo de pessoas que vai chegar no Colin e falar, cara, cuidado, não tem problema, mas nesse meio é tudo muito machista. E aí, o que você, Well, acha que vai desencadear essa situação? Cara, esse episódio eu senti muito como quebra de expectativa. Acho que a gente vai trabalhar diversos pontos ali onde a gente tinha uma expectativa e de repente a série vai para outro. E acho que esse tende para ser outro de quebra de expectativa. Até pela reação do Trent. Porque a expressão dele, tipo, pelo menos não me transmitiu nada de malicioso. Nada tipo de ganhei algo, sabe? Foi num tipo de... Não sei se ele tinha alguma desconfiança ou algo do tipo, mas eu acho que ele vai caminhar mais num sentido de abraçar, de falar, olha, você tem um papel importante aqui, você tem uma voz que você pode assumir, que isso vai ser fundamental no meio futebolístico. Aí eu gostaria que a série caminhasse para esse aspecto.
Tá. E você? Show. O que você acha? Cara, assim, eu tava dando uma olhada que são pouquíssimos os atletas hoje em dia que se assumem homossexuais. A gente tem o caso aqui no Brasil mesmo do Richarlison, que se assumiu bissexual anos depois da carreira dele ter encerrado, dele estar consolidado como um grande comentarista, que é lá no Sport TV. Então, nós temos uma situação aqui, como você disse, uma voz talvez muito importante. E eu acho que é isso que o Ted Lasso vai tratar. A gente brincou semana passada e brincou falando bem a verdade de que o esporte é a metáfora para a vida, e o Ted Lasso traz um pouco dessa necessidade de algo. E eu acho que isso é um pouco do que falta realmente no esporte, uma voz ativa no mundo LGBTQIA+. Assim, tipo, eu acho que é o fato que pode transcender e fazer com que Ted Lasso fure a bolha. Né? Acho que a bolha daquela pessoa que acha que é tudo por esporte, pô, essa série tá abordando um negócio importante. Ela já aborda vários. Mas esse é um que eu achei que eles não iam entrar. Por ser muito delicado, por ser uma coisa muito que fugiria do comum. Sabe? Entende mais ou menos o que eu quero trazer, assim? Sim, e a forma como eles trazem a leveza, a gente vai ver mais à frente, né, como é que vai ser isso com o grupo, mas mesmo a brincadeira deles ali não tava num tom homofóbico. Pois é. Tava num tom, pô, usava é bonito. Ele mexe mesmo com a sexualidade. Então, ali acho que já começou um acolhimento. Já falou, ó, aqui talvez seja um espaço de segurança. Que ele falou e os outros falaram, é isso aí. Então, acredito que a série vai saber acertar o tom e trazer essa leveza. E o começo do episódio é bem bonito, né? Tipo, o relacionamento ele acordando ali. A gente fica, pô, onde será que ele tá? E quando ele chega e a gente vê que ele tá com outro homem, é normal. É completamente não tem aquele choque. Comum, né? Eles não trabalham pra falar, olha, é algo grandioso. Não, é algo da vida pessoal dele ali, é algo da intimidade dele e tá tudo bem. Exato. Eu gosto disso. Só que assim, eu gosto também do fato que ele ainda tá com aquele negócio de esconder, porque o amigo chega falando, não sei o quê. Ah, esse é meu amigo da paquera, né? O cara, meu amigo da paquera, a dupla perfeita. Então, tipo, e aí você fala, cara, aquele grupo de pessoas vai entender, sabe? Você pensa assim, aquele grupo de pessoas vai se sensibilizar, assim. Eu não se sensibilizar, mas eu acho que vai falar, pô, a gente te apoia em qualquer coisa, cara. Se você quiser assumir pro resto do mundo. E eu acho que seria legal a série não forçar ele se assumir. Tipo, vazou e agora ele vai ter que falar. Entendeu? Eu acho que seria legal a série tratar isso de forma muito mais natural. Sem ser um vazamento de informação, e sim uma... Pô, eu acho que eu posso ser importante para essa causa, e aí a partir daí você desenvolve o personagem se assumindo publicamente e aí construindo essa voz maior. O que você acha? É que o do Sam foi meio assim. Quando ele teve que assumir a voz, né? Foi o vazamento de óleo no país dele, né? Lá na Nigéria. Isso aí. Então foi meio que com a condução. O pai dele falou, pô, não foi legal. E ele teve aquela noção de falar, pô, realmente não foi. Os outros atletas africanos também abraçaram ele nessa causa, o time. Então acho que a série vai caminhar mais ou menos nessa linha também. Mas acho que o Trent vai ser sabe, aquela peça fundamental? Que não sei se ele vai chegar de lado e falar... Mas eu tenho esse medo de colocar o Trent como um vilão, assim, sabe? De repente, começar outro episódio com uma manchete. Eu acho que... Eu acho que eu ainda... Eu lembro da sensação. Eu falei, pô, eu acho que eu ainda não confio nesse cara. Eu quero muito confiar nele. Mas pela situação, pelo entorno ali, eu acho que eu ainda não confio, sabe? Eu acho que essa foi a questão. Bom, eu queria falar sobre um arco muito rápido que se possui no episódio, aqui agora, como eu falei, zero cronologia, então estamos indo, que é o arco da Rebecca. Que é um arco que eu acho muito interessante, e é um arco que dá outro caminho para essa personagem. Dá um caminho completamente diferente do que eu achei que poderia se ter na série como um todo. A série já pinta ela desde o começo como uma mulher já mais velha, que já aceitou que a vida dela é aquilo agora, divorciada.
Sabe? E aí a série joga essa bomba. Né? A série pega isso e fala, cara, é isso. Só em contexto pro pessoal, lembrando, a Rebecca vai até uma espécie de vidente. Você entendeu que ela é o quê, Well? Eu entendi ela como vidente. Você entendeu. No primeiro momento, eu achei que ela era uma psicóloga. Pelas cadeiras ali, tudo levou... Sim. Aí é aquela questão da quebra de expectativa que eu tava comentando. Começou com a quebra de expectativa e, de repente, ela falou algo místico, né? Tipo, falou, então você adivinhou isso? Falou, não, sua mãe me falou. Aí você fala, pô, calma aí, o que tá rolando? Eu pensei a mesma coisa, falei, cara, ela é psicóloga. Só que aí, beleza, vamos entendemos aqui os dois que ela é uma vidente. E a vidente diz, olha, eu vejo você segurando um fósforo verde, né? Um fósforo com uma caixa verde, alguma coisa assim. E aí ela dá mais alguns detalhes e joga a bomba de que ela vai ser mãe. E aí ela fica... Isso, mexe. E ela faz até essa cara aí que a gente tá vendo na tela, tipo... Pô, e a Rebecca, querendo ou não, ela já é uma pessoa mais velha, seria uma gravidez... Tudo bem que ela é ricaça, mas tipo, seria uma gravidez de risco e tudo mais, isso daí prejudica muito, fora que ela e o Sam já não estão mais juntos, né? Ela e ele já não tem mais esse relacionamento. E aí, ao final do episódio, no restaurante do Sam, a gente vê a Rebecca ganhando o fósforo verde, olhando pro Sam e falando, opa, é isso. E aí, Well, que caminho você acha que ela vai trilhar? Cara, eu não esperava que Ted Lasso ia migrar pra um aspecto mais místico, porque é isso que tá no ar, né? Tipo, pô, será que essa mulher tem esses poderes mesmo, né? Será que ela adivinha de fato? Porque as coisas estão batendo. E até a Rebecca fala da questão da responsabilidade, né? Fala, pô, no começo eu te achei inofensiva e de repente você joga, porque mexe com sentimentos. Porque a Rebecca tem essa questão da família. O Rupert, o ex dela, que ainda mexe com ela no sentido de competição, né? Naquela agústia. Tipo, ele tá com filho. Isso foi mostrado ali. Ele construiu a família dele. E ela tá tentando dar seguimento, né? E como você falou, o arco dela, ela tá sem o Sam. Ela se alimentou da situação do Rupert ter criado a família dele e o que potencializou ela foi o fato dela ficar grandona, assim, com o Richmond e ser, tipo, querer ganhar dele com todo custo. Tipo, eu quero ganhar desse fato de que você tá bem. Eu acho que essa é a sensação que eu vejo dela. Eu quero ganhar do fato de que você tá bem com a sua vida, que você construiu sua família, que você comprou um outro clube maior do que o seu outro clube, sabe? Tipo, eu quero ganhar disso. É isso que eu quero. E acho que o arco dela vai muito daquele diálogo sobre o quinto surgir. Será que é assim que se fala? Quinto surgir? Que é a vidente, né, que a gente trabalhou aqui. Que ela fala que é a arte japonesa de reparar coisas quebradas com ouro. Tipo, essa reparação transforma as coisas mais fortes. E eu acho que o arco dela tá muito disso. Ela tá procurando como é que ela vai reparar isso. Como ela vai reparar essa relação quebrada. Como é que ela vai reparar essas expectativas que ela tem pra vida dela. Sim. Porque, como você falou, ela é uma mulher bem resolvida. Tipo, o clube dela tá em ascensão. Porém, ela ainda tem essas questões dela quebrada. E ela tá meio que procurando como ela lidar pra reparar isso. Como ela vai sair mais forte dessas questões. Eu concordo, eu acho que isso é uma grande pista do que a gente vai ter da personagem, né, na questão de construção, e pô, isso dá uma outra camada para ela, né, eu acho que dá uma camada, assim, muito mais, como eu posso dizer, mais bem construída do que uma mulher fútil ali, ricaça e tal. Ela nunca foi, né, fútil a gente sabe que ela nunca foi, mas o fato de tá tudo bem para ela, porque ela tem o dinheiro, o time dela tá indo bem e tal, eu acho que não seria legal esse final. Eu acho que um final mais pessoal, como é o caso de um filho, e aí com quem? Seria com o Sam mesmo? Seria com outro cara? Essa que é a questão. A adoção? Tem essa questão da adoção também. Eu acho que é o Sam. Porque ela ficou mexida quando viu ele conversando com a chefe ali. E o Sam é um cara muito gente boa. Ele é muito bonzinho, né, cara? Muito bonzinho. Eu vi zero maldade, assim, da forma como ele tava lidando. Tipo, eu vi que ele feliz, empolgado, que os amigos dele estavam indo no restaurante. Total. E que a chefe tava mandando bem.
e tudo mais. Mas é normal, tipo, a interação ali entre homem e mulher, ainda mais no caso da Rebecca, né, que, tipo, acabou de tomar a decisão de não ficar, dela pensar em, será que ele já tá em outra, será que não? A Killy até fala isso, né, vamos deixar as coisas do passado e tentar seguir. Mas eu ainda shippo esse casal. Eu também. Eu acho que é o casal da série, inclusive, assim. Eu sei que existe Killy e Roy, mas a Killy e o Roy, eles têm uma coisa diferente em relação a ser casal, né? Eu acho que é uma questão mais... Eu sinto que é uma questão mais voltada para o fato de como eles se completam entre si. Mas a Rebecca e o Sam são opostos complexos. Eu gosto disso em casais. Por falar em opostos complexos, queria trazer o homem para a tela. Zlatan Ibrahimovic... Não, mentira. Zava. Quero começar o arco dele nesse episódio. Ele se atrasa para a apresentação. Na verdade, ele nem vai para a apresentação dele, né? E a partir do momento que ele não vai, ele vai lá e se apresenta pro pessoal no vestiário. E ele é estranho, mano. Esse cara é ímpar. O que você achou do jeito dele? Cara, eu comentei no início do vídeo, né, sobre a questão de quebra de expectativa. Que quando a gente vê o Zava, o que a gente projeta nele? Ele vai ser aquele cara mala. Aquele cara estrela que vai chegar, tomar todo o espaço do vestiário, vai pensar só nele. De repente ele chega e faz todo mundo se sentir incrível. Ele para ali e fala, então... Você vai ser meu elo. Você é a pessoa mais importante. Todos você é a cola. Todos somos um. Tipo, respira comigo. Agora a gente é um só. É isso. Tipo, cara, eu achei isso genial. Absurdo. Eu achei. Porque é um personagem que, pô... a gente, como a gente falou semana passada, só vocês que estão assistindo verem o vídeo da semana passada, a gente falou, pô, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, e a gente pegou esses caras que são... O ego tá lá pra cima, falou assim, pô, esses caras vão... Ele vai ser um espelho desses caras. E não, assim, tipo, ele é egocêntrico, ele é egoísta, só que ele consegue fazer com que todo o entorno dele queira que ele seja assim. Eu acho que essa é a sensação, sabe? Que eles queiram passar a bola pra ele fazer o gol. Que eles dependam do cara. Isso não é nada saudável, né? Parando pra analisar assim, não é nada saudável. Mas por enquanto tá dando certo. Né? Essa é a questão. Super certo, a gente viu o salto ali no time, né? Exatamente. Tá quase chegando em primeiro ou terceiro colocado, pô. É isso, cara. E assim, muito bem, a gente falando, pô, não vai ser assim, né? Tipo, eu acho que eles vão ficar ali meio de tabela e tal. E, pô, os caras já jogaram ele pra lá pro topo, né? Diferente a quebra de expectativa, né, meu? Você falou tudo, cara. É a quebra de expectativa mesmo. E numa análise futebolística, né, da coisa, faz sentido. A gente tem um time encaixado, bem entrosado, definido na forma de jogar, e chega uma estrela. E você fala pro time, ó, vamos jogar pra ele. É isso. Então, defensivamente vai estar seguro, e temos um cara ali que vai decidir. Um cara diferente que vai botar a bola pra dentro. Então, faz sentido isso mesmo. Total. Aqui eu, inclusive, trouxe essa cena, porque é um pouco antes do jogo, o Ted meio que passando as instruções táticas, e a gente vê que no primeiro e no segundo episódio, eles focam muito no 4-4-2, que é um esquema tático que na Inglaterra é o mais usado, é o mais comum, e quando você treina nas categorias de base, é esse esquema tático, é esse desenho, essa estratégia que é utilizada. E o Zava chega... E a gente vê um desenho diferente, tanto que é o próprio nome do episódio, 4-5-1. Que a gente vê aqui, ó, deixa eu tentar com a setinha aqui, ó. São 4 jogadores, 5 aqui no meio e só usava lá na frente, com 4-5-1 escrito aqui. Então, tipo, é definitivamente outro esquema tático, né, Léo? É outra coisa, cara. É pensado pro protagonista ali, né? Exato. Tipo, vamos dar um protagonismo pra esse cara e o time vai jogar pra ele. Uhum. Tanto que o Roy explica, né, a tática. Qual é o rolê? Quem vai bater pênalti? Zava. Tá Quem até ali no procurar? canto, ele tá escrevendo ali, ó. Pênalti, Zava. Chute livre, Zava. Escanteio, qualquer um para o Zava. Né? Qualquer um para o Zava. Isso daí, muito bom, cara, mesmo. Isso foi genial, genial. Então, assim, é aquilo. É jogar pra ele. E eu gostei muito do fato do Jamie. Eu tava certo e errado ao mesmo tempo semana passada, né? Que eu falei, pô, eu acho que ele tá prezando pelo vestiário.
ele tá prezando pelo vestiário, pelo bom ambiente. Mas ele também tá sendo um pouco egoísta, né? Convenhamos, ele também tá sendo um pouco egoísta ali. O que você achou dessa situação? Tem a questão de ele querer... Ele era o melhor jogador do time, ele expôs isso pro Roy, né? E o Roy concordou. Tipo, com muito... Relutou um pouco ali, mas falou, não, de fato, você era o melhor jogador do time, mas sim, ainda pode ser. E isso, pra mim, eu gostei muito. Eu gostei que o Jaime, ele tá muito maduro. Porque ele sentiu esse incômodo, ele sentiu esse ponto e chegou e falou... E ó, quietinho, silencioso, trabalhando, né? Vou falar com quem eu posso, com quem dá. E até quando o Roy entrou, se fosse outro momento, ele não falaria. Então ele olhou, o Roy entrou e falou, não, tá aí, vou falar. Colocou. Até o Beard falou... A palavra certa era hipocrisia, só que ele falou usou outra palavra, o Beard. Irônico. Você não tá sendo irônico? E no final ele conserta, fala, não, tô sendo hipócrita. Não, tava sendo hipócrita. Ali eles olharam e falaram, pô, ele tá certo. Ele realmente ele passou por esse processo. E o final do episódio confirma isso. Que o Roy chega pra trocar uma ideia com ele e ele fala, pô, meu incômodo é que eu quero ser o melhor. Falou, então eu vou te fazer o melhor. Isso eu achei da hora. Pô, sensacional. Eu tô curioso pra esse arco. A quebra de expectativa que essa temporada tá tendo, não só o episódio em si, mas a temporada. Tipo, eu tava assistindo com a Carol os episódios de novo, né, que é no final de semana, e aí a hora que ele descobre que a Keely e o Roy terminam, a Carol fala, nossa, que safado, ele vai lá tentar ficar com a Keely, e aí corta pra sala do Roy, ele entrando, cara, você tá bem? Pô, isso daí pra mim foi o ponto de que, caraca, o Jaime é um homem agora, tipo, já não é mais um moleque. Ele, claro, tem algumas atitudes e tal, porque ele é jovem, mas ele não é mais um moleque. É isso, essa é a questão. E o legal é que ele mudou, mas ele continua o Jaime. Você vê o visual dele, a forma como ele chega, tipo, ele é o Jaime. Exato. Mas agora ele tem uma visão madura das situações. A forma como ele reage mudou. Sensacional. Exatamente. Eu queria trazer aqui pra gente dar uma olhada o efeito Zava. Porque ele tá imitando o Haaland, né? Vou colocar a imagem aí na tela depois na edição, o Haaland comemorando gols, ele é assim, né? Ele é assim. E o Haaland tem a questão que ele fala que ele medita mesmo, isso ajuda antes dos jogos. Aqui, ó. Ele meditando com todos os jogadores, né? Isso que é... E o Jaime chegando ali, pega a mala e vai embora de novo. Vou ficar aqui. E é interessante a gente ver, como a gente começou a falar, o arco do Colin, porque o Colin tá ali, foi, né, tirado do time, foi meio que, ó, você é banco agora, porque o Zava chegou, então a gente não vai tirar os outros, a gente vai tirar você. E parece que aceitou super bem, né? E tá ali, tá dentro da dinâmica do Zava também, bem normal, né? Ele é muito questão de esquema tático. Eles falaram até do Dani, né? Falou, se a gente tiver que tirar alguém do ataque, o Dani vai aceitar melhor. É ele que vai aceitar, exatamente, né? Que o Ted Lasso tem muito aquele perfil de olho no olho, né? De sinceridade, de chegar e pensar o que é melhor pro time. E acho que a galera já assimilou bem isso. Total. E eu achei interessante essa cena, que eles normalmente se juntam as mãos, né? Pra fazer Richmond, não sei o quê. Richmond no 3, né, que eles falam. E aí ele entra no meio, pega a mão de todo mundo e coloca nele assim, e dá um gritão, cara. Eu pausei de tanto rir nessa cena. E eu falei, não, eu tenho que tirar um print disso. Cara, é muito boa essa cena. Porque é aquele negócio de, tipo, eles não deixaram os rituais que eles tinham. Sabe, eles continuam acreditando, eles continuam sendo unidos, só que tudo muito diferente. E eu acho que o fator que determina quanto esse cara ele vive em outro universo é que ele chega no restaurante lá do Sam e fala assim, Sam, quem que serve o abacate aqui? Quem que fornece pra você? Aí o Sam fala, não, na culinária africana não tem abacate, não usa abacate. Ele, não usa ainda. Tipo, Pô, isso é inacreditável, cara. É muito bom. É muito bom. Muito cara, bom. Cara, absurdo. Essa cena mesmo, quando eu vi, eu falei, mano, o Murilo pensou muito no Superman. Naquela hora de Deus.
O pior é que Falei, foi tenho isso aí certeza. mesmo. Bom, e aí eu queria trazer agora para baixar um pouco o clima de novo, eu queria trazer o arco do nosso personagem principal. Antes disso, eu queria trazer aqui a aparição da querida namorada do Beard, que essa cena também me pega. Com quem que você tá me traindo? Ele, com você. E o Ted Que só olha bagulho assim de e fala: louco, mano. vocês realmente foram feitos um pro outro. É, Vocês combinam cara. muito. Que bagulho que conversa de maluco que tá acontecendo aqui. A Sabe, energia tipo, caótica que ela transmite é absurda, é absurda. É. Aí até ela tá agarrada com ele e de repente ela empurra ele e fala: você tá muito pegajoso. E senta do lado e muda Isso aí completamente. Assim, não faz o menor sentido. E assim, real mesmo, é que pra mim o episódio mais bem dirigido, roteirizado da série é o episódio do Beard. Que é ela na balada e é aquela madrugada que ele vira toda madrugada lá. Cara, esse episódio é o caos puro e ele faz tanto sentido. Ele faz tanto sentido, assim, pra mim é o melhor... Não é o episódio que eu mais gosto da série, mas pra mim é o melhor episódio da série, é o episódio do Beard, sozinho lá. E aí a gente vem pra questão do Ted. Até um determinado momento do episódio tá tudo bem, né, Well? Tipo, com o Ted tá tudo ok, né? Tipo, tá, como que você acha que ele absorveu a questão do Zava? Você acha que é o jeito dele mesmo? Ou você acha que ele tá fazendo algo a mais ali pra aceitar o Zava por ser uma estrela? Eu acho que o Ted, ele foi muito preciso. Tipo, ele ouviu o Jamie e ele reconheceu que de fato aquilo poderia ser um problema. Porque na temporada, na primeira, quando o Jamie volta, na segunda eles passaram por isso. Porque o Jamie era uma estrela, tava vindo do City, por mais que ele tava em baixa, mas era uma estrela, e aquilo mexeu com o time. Porém, o Jamie depois foi aceito. Então o Ted, quando ele escuta aquilo do Jamie, ele pode ter tido a lembrança e falou: tá aí, vamos dar alguns jogos e vamos ver o que acontece. E a partir daí a gente vê o que faz. Porque se ele for um problema, eu vou trabalhar com ele, vou tentar integrar, e se não for, maravilha. Então acho que isso também é uma boa forma. Porque não dá pra gente controlar tudo. Eu acho que essa começa a entrar nas questões, tipo, psicológicas da série e tudo mais. Acho que às vezes a gente tem que ser vulnerável. Às vezes a gente tem que correr riscos e não controlar a situação, mas saber como lidar com ela. E acho que foi como o Ted reagiu pra trazer o Zava pro time. Eu fico pensando no fato de que o Ted deixou o vestiário mudar um pouco, né? E era uma coisa um clima que ele tanto prezava no vestiário, que sempre tinha um ensinamento, sempre tinha uma coisa boa pra fazer, para que os caras se sentissem mais unidos. E, assim, eles não estão desunidos, mas mudou um pouco o aspecto, né? Porque agora tem um cara central, um pilar central ali que o Zava, puxando toda a atenção e tudo mais. De alguma forma, você acha que isso afeta o Ted? Tipo, no quesito psicológico, puta, tem que aguentar esse cara porque tá dando certo. É claro que o Ted não falaria assim, não pensaria assim, eu acho, mas você acha que tem alguma coisa? Ou não, você acha que tá caminhando do jeito certo para que, eles estão funcionando bem, estão autossuficientes, estão se adaptando, então daqui a pouco não precisam mais de mim? Você acha que é nesse caminho que a série tá indo? Eu acho que é um bom caminho. Até teve uma cena que visualmente eles passaram isso. O Zava tava lá falando e o Ted se posicionou atrás dele. Então o Ted ele dá um passinho pro lado, aí ele olha pro Zava e sorri. Então ele reconhece o papel de protagonismo e ele sabe dar lugar, sabe? Tipo, dar o espaço de luz. Acho que é no segunda temporada que o Beard fala sobre as árvores, como compartilha. Isso. E eu acho que volta um pouco nisso. Tipo, o Richard não é o Ted Lasso, não é o Zava agora, é o todo. Então é eles saberem reconhecer quando um tá recebendo mais luz e os outros estão ali. Tipo, é um senso de colmeia mesmo, puxando pra gente. Sim. Eu gosto do fato de que ele era um cara contestado, né? E agora com esse grande salto de qualidade do Richmond, existe o debate, né? Tanto que é mostrado em uma passagem no episódio o debate, tipo, Ted Lasso é o treinador da temporada mesmo? Porque, o que ele tá fazendo com o Richmond E você vê que não é nada. Ele não tá fazendo nada, é o Zava que tá fazendo. Ele tá lá, continua o mesmo trabalho que ele sempre fez.
E a gente sabe, né, Well? Tipo, a gente que curte futebol também e tal, que treinador é tempo. Né? Treinador é dar tempo pro cara, porque alguns conseguem plantar para colher muito em breve. E o estilo do Ted existe no futebol real, né? Não existe, claro que não desse jeito dele, mas existe no futebol real esse cara mais paizão, esse cara mais tipo, pô, presta atenção, faz assim, que talvez seja um pouco melhor. Esse cara existe. E normalmente esse treinador é aquele que colhe para plantar daqui 2, 3 anos. Só que ele nunca chega nesses 2, 3 anos. E o Ted tá no 3º ano já. Então, é o tempo, é aquele negócio, pô, ele não precisa tanto de tática. Ele tem 2 caras ali que manjam muito da tática, que é o Roy e o Beard. Eu vou gerenciar pessoas, não vou gerenciar um time. Eu vou gerenciar esses caras aqui. E eu acho que isso é legal porque já começa o debate de, tipo, será que ele era tudo ruim mesmo ou será que ele é esse cara? E a gente sabe que ele é esse cara, sempre foi. Mas os personagens, os comentaristas, os outros treinadores e tal, eles não sabem quem é esse cara. Vão saber com o livro. Acho que o livro é esse papel. De mostrar o vestiário do Richmond. Qual o impacto do Ted Lasso no time. Exato. E é o fato do... É isso. Tipo, o mundo... O Trent ter tido a sensibilidade de falar, pô, tem uma história fantástica aqui. Eu preciso contar ela. Alguém precisa saber que pessoas como esse cara ainda existem no mundo. Sabe? Eu acho que essa é a lição da coisa, assim. A metáfora pra que... Pô, calma, dá tempo pras pessoas. As pessoas, elas vão se mostrar boas de alguma forma. Se a pessoa é boa e você tá só atacando, tem gente que vai virar completamente, mas tem gente que não, como é o caso do Ted. Ele, pô, aceita, brinca, faz piada com a situação e vamos lá, mantém, segue aí. E também essa questão do time funcionar muito bem traz a importância do mental. A gente sempre fala o quão o esporte é mental, né? Tipo, é fundamental a tática? É importante? É importante. Mas o atleta tá bem no mental, tipo, faz diferença. Total. E não à toa a gente tá vendo isso na 3ª temporada dele. De como ele trabalhou tão bem o mental da equipe, que mesmo chegando uma estrela, algo que poderia ser um problema ali pra entrosar, não foi. Eles se adaptam. Eles se adaptam à situação, né? Pô, a gente era um coletivo, só que agora o nosso coletivo, ele tem uma abelha rainha ali. Nossa comédia tem uma abelha rainha. Tá bom, vamos deixar ela ser a abelha rainha e vamos coletar o máximo de pólen possível pra ela, sabe? Tipo, é isso. Basicamente é isso. Só que agora, trazendo um pouco mais da bad vibe do episódio, um pouco antes do jogo começar, do primeiro jogo começar, o Ted vai ligar pro Henry, né, pra desejar boa sorte. Agora o Henry também tá jogando lá na escola nos Estados Unidos e tal, vai começar o campeonato, ele vai ligar pro Henry e isso tá acontecendo. A ex-esposa dele, tá com um cara, um tal de Jake. Jake. Jacob. A gente não é íntimo dele, né? Então é Jacob. Não quero ser íntimo desse homem. Não quero ser íntimo desse homem. Não quero ser íntimo. Por que a gente não quer ser íntimo? Explica aí, Well. Por que a gente não quer ser íntimo? Porque a gente é tinta de laço, irmão. A gente passa pano mesmo. É isso. É só por isso que é o melhor pro Ted. É até morrer, irmão. É até morrer. Mas assim, a questão é o seguinte. Ele era o psicólogo da terapia de casal. Ele era o terapeuta isso é de muito casal. errado. Isso é muito errado. Isso é errado em vários níveis. E quando o Ted percebe, rola isso aqui. Que é eu revi essa cena, inclusive agora de manhã, que a gente tá gravando, eu revi essa cena e é impressionante como o Jason Sudeikis, numa fração de 15 segundos, assim, ele consegue colocar todos os olhares possíveis. Ele tá surpreso por o cara já tá frequentando ali a casa. Ele tá triste, né, chateado, e ele tá enojado. E eu quis pegar o frame que ele fala assim, caralho, é esse cara. Sabe, tipo, mano, é esse cara, esse é o Jake que o meu filho falou uns dias atrás. E aí, tipo, a gente vê toda
ele não fica revoltado por ela tá saindo, né? A ex-mulher dele tá saindo com outro cara. Ele não fica revoltado. Isso é interessante do Ted. Ele é muito maduro. A gente parece que não, mas ele é muito maduro. E aí a gente vê que ele não tá revoltado na terapia, né? Com a Doc, ele fala: o cara é meu ex-terapeuta, mano. Isso é muito errado. Eticamente é horrível, pô. É isso, cara. Ele tá muito enojado com a situação, assim. Eu acho que essa é a palavra, assim. Ele tá com raiva do cara ter se aproveitado da fragilidade dela, provavelmente. Essa é a questão, sabe? E a gente pega essa questão, né? Pô, o cara foi completamente antiético ali. E esse cara vai estar convivendo com o meu filho. Ele já tá convivendo com o meu filho, ele tá lá na casa. É isso. Então acho que é esse mix de preocupação que passa por ele também. E eu acho que esse é o estalo pro Ted voltar. Eu acho que já não tem mais um caminho diferente. Eu acho que o Ted vai voltar para os Estados Unidos ao final da série. Sabe? Vai treinar um time de futebol americano, ou vai talvez receber, até seria legal, inclusive, receber uma proposta da MLS, né, que é a Liga Americana de Futebol. Ele recebeu uma proposta para treinar um time lá, e aí a partir desse treinamento ele populariza o futebol ainda mais nos Estados Unidos, sabe? Um treinador de sucesso, americano, sai da Inglaterra conquistando algo para ir para os Estados Unidos. Seria uma boa jornada. Ele fica nos Estados Unidos com a família e é isso, sabe? Eu acho Mas você acha que ele ainda termina com a família? Eu acho, assim, quando eu digo família, é que como eles falam... entendi a proximidade. Eu acho que esse conceito é um conceito que eu até levo pra vida, assim. Não é porque a gente terminou como marido e mulher que a gente vai deixar de ser família. Pô, a gente tem um laço aqui que é o Henry, que é inquebrável esse negócio. Tipo, é uma coisa que é só, literalmente, só eu, você e ele. Essa ligação é só nós três no mundo inteiro que temos. Entendeu? Então, o terceiro episódio, se eu não me engano, que é quando ela vai visitar ele pela primeira vez, reforça isso, né? Como eles se dão bem, eles se amam, mas não já no formato marido e mulher. Eles são família de uma forma diferente, como você tá colocando agora. Exato. Eu acho que esse fator mostra que, se ele ter outra pessoa, ela não vai ligar. Ela vai, inclusive, ficar feliz, porque ele é um cara que merece. E é a mesma coisa ele. Como ele mesmo diz, eu amo tanto ela que eu vou deixar ela ir. Entendeu? Que eu vou deixar ela viver a vida dela. E aí, eu acho que o Ted, de verdade, cara, eu acho que ele já superou o fato da separação deles. Será? Porque ele fala pra Doc que a terapia tá fazendo bem pra ele, era um caminho pra eles voltarem. Eu acho que ainda tem uma questãozinha ali meio mal resolvida. Cara, porque tem esse diálogo dele com a Doc. Eu falei, tô melhorando, tô construindo, e eu achei que isso seria, construir uma ponte, né, pra que o relacionamento voltasse. Pode ser, você tem um bom ponto. Tem uma possibilidade ali, mas, cara, de verdade, eu não vejo essa cena aqui, como uma cena de alguém que está com ciúmes da situação. Eu vejo essa cena como alguém que está com raiva de alguém estar se aproveitando de uma fragilidade da ex-mulher dele. E ele teve outro ataque, né, de pânico, de ansiedade ali. Só que dessa vez, como ele tá passando com a Doc regularmente, ele consegue dominar aquilo. Tanto que ele já vai pro gol e fala, ele volta pro momento. Ele consegue voltar ali pro agora. Eu até achei interessante que eu falei, vai ser aquele negócio, vão arrumar uma briga na imprensa, porque ele teve um ataque de pânico de novo, o Zava fez o gol, e aí vão falar, caramba, ele não é o responsável pela... Só que aí não, ele, respira, opa, peraí, tô de volta, calma, sabe? Eu achei legal isso que a série deu esse novo significado pro ataque de pânico, sabe? Ele tá tão mentalmente bem que eu consigo segurar isso aqui, eu consigo extravasar na hora que eu tenho que extravasar, que é no caso na terapia, né? É isso, acho que é a série mostrando a importância de você se cuidar, a importância da saúde mental ser tratada. Total. Que é isso, é controlar. Exatamente. Bom,
Eu vou chamar a nossa vinheta de encerramento. Você tem mais algum assunto, alguma coisa pra gente tratar aqui? Ou você acha que é isso? Cara, acho que só pra fechar, o Wallace tinha comentado no primeiro vídeo sobre Sun. O Nate não tá aparecendo tanto, né? A gente ouviu falar de outras pessoas do Nate, que foi o comentarista falar que, pô, ele tá sendo genial ali taticamente. Só que é complicado, né? Que a série tem vários personagens, então eu entendo que não dá pra desenvolver todos com calma. Não dá pra gente ir pro dia a dia do Nate, mostrando como ele tá aplicando essa tática. Eu confesso que não me incomoda muito. Porque eu entendo ali, pego, mas eu reconheço que isso pode ser um problema. Tipo, essa falta de tempo de tela. Talvez o próximo episódio seja o do Nate. Como esse foi do Colin, enfim. Acho que ele vai dar um episódio pra cada um ali pra ir construindo o arco ou fechando. Então, na primeira temporada, eu aprendi que Ted Lasso coloca o tanto de coisa que tem que colocar no tempo que tem que colocar. Perfeito. Na primeira temporada eu ficava assim, pô, eu quero mais dessa situação com o Jamie. Só que não tô tendo. E a série me colocou o tanto que eu tinha que ter, do jeito que eu tinha que ter. Eu acho que ela é tão autossuficiente pra história de todos os personagens que... Cara, eu acho impressionante como não tem personagem raso nessa série, cara. Tipo, você pode falar do Yamaz, que é o holandês lá que fala umas paradas meio grosseiras, assim, sem perceber que tá sendo. Pô, mas até ele tem importância. Mesmo que é uma importância mínima, ele não é raso. Ele tá ali por um motivo, ele tá ali para os caras, inclusive, aprenderem a ouvir umas paradas que eles não querem ouvir e absorver diferente. Eu entendo esse personagem assim, sabe? Tipo, eu lembro deles falando, pô, ele não tá sendo grosseiro, ele tá sendo holandês, é assim que eles se comunicam. E querendo ou não, mano, isso daí dá uma baita de uma ajuda, porque se eu ouvir uma pessoa o tempo todo falando umas verdades porque, tipo, é o jeito da pessoa assim, uma hora você fala, mano, talvez essa pessoa esteja só falando a verdade, não tá falando pra prejudicar, sabe? Então, esse fator do Yamaz ali, eu dei um exemplo de vários exemplos que a série tem, na verdade, né, que é o fato de que não tem personagem raso, e ela entrega o tanto que ela tem que entregar. Então eu acho que ela tá fazendo essa situação, tipo, o Nate tá ali, aí você fica, cara, eu preciso ver o que tá acontecendo, e ela vai te entregar. Ainda faltam 9 episódios, né? Querendo ou não, são 9 semanas aí que vai chegar pra série ainda. E 50 minutos de série é perfeito. Pô, a gente sempre quer mais. É isso. Eles conseguiram fazer uma das coisas que eu acho que mais precisava, que é aumentar o tempo do episódio. A gente falava, pô, é 20, 25 minutinhos cada episódio. Não, põe mais. E agora eles dobraram, né? E eu senti zero problema nisso. Eu senti zero problema também. Zero problema. Bom, produção, bota a vinheta aí na tela pra gente se despedir do pessoal. Bom, pra gente finalizar aqui. A série na terceira temporada, pra você é só foguetão ou tem seus altos e baixos? Pra mim, só foguetão. Já teve novamente o seu momento Ted Lasso. Não sei, pra mim o momento Ted Lasso nesse episódio foi a parte ali com a pessoa mística, né, a vidente ali, que elas colocam a mão no pote, começam a refletir sobre pessoas quebradas, sobre tipo reconstrução mesmo de ciclo. Ali aquele momento que te tira e você fala, vou fazer umas reflexões sobre minha vida. Justo. Então, pra mim, esses são os ápices de Ted Lasso. É por isso que eu gosto tanto da série, que eu dou risada, eu fico emocionado e, tipo, reflito bastante. Então, pra mim, tá só subindo. E pra você? Maravilha. Cara, pra mim, tipo, é o famoso efeito John Wick. Cada vez que passa, só melhora, sabe? Pra cada vez que passa, só evolui, só sabe cada vez mais como melhorar. Infelizmente, nosso querido Wallace Borges não pôde estar aqui. Você pode acompanhar o Wallace Borges no YouTube da TNT Sports. Ele tá fazendo de placa, ele tá fazendo de 0 a 10. Então, você pode acompanhar ele lá também, além do Colmeia aqui. Sigam ele, né, no Instagram, no Twitter, que ele vai estar aqui de novo, tá, gente? Foi só um dia específico aqui que ele acabou sendo chamado e era um convite, né? Fazer o de placa não tem como você recusar.
É fato. Inclusive, se o de placa quiser chamar eu e o Murilo pra participar também, chama aí. Eu sou especialista em não saber do que tô falando e falar com o maior embasamento possível. Falar. O certo é falar. Não existe mentira quando você fala com convicção. É isso. Essa é a questão. Mas é isso. Pessoal, sigam o Colmeia. A gente tá fazendo toda semana aqui análise de Ted Lasso. Daqui a pouquinho, dia 21 de junho, estreia uma série tal de Invasão Secreta aí. Então eu tô preparando junto com o pessoal um material bacana para vocês entenderem o que é Invasão Secreta e assim por diante. Então, sigam o Colmeia, vídeo praticamente todo dia aqui no canal. Siga no Instagram também, que a gente posta algumas coisinhas por lá, algumas novidades. Tem o site colmeia.net. Vamos deixar tudo aqui embaixo para vocês acessarem. Para se despedir, alguma mensagem, alguma coisa? Believe. Isso aqui, irmão, é até morrer. Agora toda quarta-feira com essa camiseta, hein? Até o final. Vou criar uma camiseta dessa também, hein? Vou atrás. Link na descrição. Mentira, não tem não. Tchau, pessoal. Até semana que vem.